Olá, companheiros do curso de Letras da Unitins. Estamos com vocês na nossa sexta aula, eu, professor Gleidson, você, acadêmico do curso, nos diversos polos do estado, fazendo o uso da língua a partir das suas gramáticas, das suas diferentes formas de abordagem, das suas diferentes formas de visão e utilização. Tenho certeza que no decorrer dessa disciplina você já fez vários exercícios, você já postou comentários, você já fez o uso e correção e exercícios e leituras diversas a fim de aprofundar seu conhecimento. Nesta aula, traremos um pouco mais sobre os adjuntos adverbiais e bem como na nossa aula Orações Subordinadas Adverbiais, você terá uma exposição mais aprofundada, principalmente com relação aos usos, já partindo um pouco para o assunto da estilística textual, os usos recorrentes, as mudanças de significados e as diferentes formas de se abordar a língua. É interessante que você tenha sempre em mãos uma gramática, um bom dicionário, a apostila propriamente dita, os materiais complementares e fazendo uso destes recursos, certamente sua produção textual ampliará, sua facilidade docente ela se ampliará e, consequentemente, o seu aprendizado vai ser proporcionado a partir dos recursos nesse processo de ensino-aprendizagem que estamos a proporcionar. Vamos lá? Pois bem, nós vimos aí que o advérbio, a palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo, um outro advérbio ou uma frase inteira, expressa a circunstância da ação verbal. Esse advérbio é fator importante para você trazer um entendimento sobre o que vem a ser essas orações coordenadas, as orações subordinadas e, no caso das adverbiais, você ter um entendimento mais aprofundado, visto que os seus usos e colocações não estão resguardados simplesmente em estruturas pré-definidas, conceitos pré-definidos, conjunções pré-definidas, mas o seu uso. E aí nós traremos para você o conceito, do que vem a ser a oração subordinada adverbial. O que vem a ser isso? É aquela que possui o valor de advérbio ou de locução adverbial e ela vai funcionar na frase como um adjunto adverbial do verbo da oração principal. Pois bem, no verbo da oração principal você já vai ter as características predominantes da oração subordinada. Lembra aquela correlação entre oração principal e oração subordinada? Observando-se, detectando-se o verbo, você vai fazer o apontamento de qual é a oração subordinada, bem como qual é a função sintática que ela está exercendo na frase. Exemplos importantes, porque elas se dividem em algumas diferenciações, e aí, quando nós colocamos a partir do sentido, nós temos as comparativas, nós temos as conformativas, e nós vamos fazer uma explanação aprofundada de um pouco delas, com exemplos práticos. Temos ainda as causais, as consecutivas, as concessivas, as condicionais, finais, temporais e proporcionais. Certamente você está recordando aí do seu ensino fundamental, ensino médio, que você fazia o uso delas, mas hoje as provas de concursos e vestibulares, elas procuram um pouco mais do que o simples detalhamento, o que é, para que serve ou conjunções. Elas costumam voltar-se à aplicação nas frases. A aplicação nas frases. E você fazendo uso destas conjunções, destas estruturas, certamente você vai conseguir fazer com que o seu entendimento seja mais específico. Até porque a produção textual ela fica muito mais rica e você pode, na sua atuação docente, fazer o uso desses recursos de forma a conseguir com o aluno, com o discente, que ele consiga utilizar de forma diferenciada, utilizar de forma contextualizada, utilizar de forma a garantir o que ele pretende, que é o recurso da comunicação. Nos exemplos, nós temos a comparativa, e eu trago o exemplo aí para você, de a lua era como um círculo de luz. Veja que o verbo era está aqui presente, e aí nós aparecemos a conjunçãozinha como, Ele está comparando a lua como um círculo de luz. Essa é a função. Veja que o verbo ser, ele já está aqui colocado e aí o que acompanha é simplesmente um advérbio. Um advérbio, na verdade, está exercendo a função de advérbio nessa frase. A oração subordinada, ela está exercendo a função de advérbio com relação à oração principal. Este é um caso de oração que está no sentido adverbial. Veja que na classificação dessas orações subordinadas adverbiais, este exemplo está como
uma oração subordinada adverbial, né, que traz a ideia de comparação. Veja ainda, no outro exemplo, os policiais estavam mais tensos do que os moradores. O mesmo verbo aqui, estar, né, o verbo ser, o verbo estar, estavam mais tensos do que os moradores. Mais tensos, então ele está trazendo uma comparação. Ora, se nós tínhamos os policiais tensos, os moradores tensos, algum estava mais ou menos que o outro. E aí nessa questão de comparação, é trazido para você um recurso para trazer uma comparação de superioridade e inferioridade. Os policiais estavam mais tensos do que os moradores. Então, este é um exercício que está colocando a oração subordinada com relação à oração principal, de forma de exercer um recurso sintático de advérbio, ok? Continuando aí. As conjunções utilizadas, veja aí, elas podem aparecer como, assim como, que, mais do que, menos que, tanto ou quanto. Veja que esses exemplos aí, eles aparecem, mas não se prenda somente à conjunção. Eu gostaria que você observasse o sentido, até porque aquelas clássicas, como, que, o se, ela vai aparecer em diversas outras frases, a ponto de fazer você pensar qual é, naquela frase, a função sintática dela, a função na oração subordinada, ok? Continuando, mais um exemplo aí de oração subordinada adverbial seriam as conformativas. E aí, com um exemplo, para ficar mais claro, trazendo uma ideia de conformidade, conforme, consoante, né? Mateus já estava no aeroporto, conforme havia combinado. Veja que o verbo estar está aqui presente e o conforme é a nossa conjunção que dá uma ideia de conformidade. Veja então que essa oração subordinada, ela apresenta com relação à oração principal uma função de advérbio, visto que na oração principal o verbo aí que estava, né, no aeroporto, conforme havia combinado, como segunda oração, ele está trazendo a função, né, de oração subordinada adverbial. Veja que com os recursos das conjunções, você pode fazer trocas para poder trazer um sentido. É interessante, na produção textual, não repetir estes sentidos, não repetir estas conjunções, a fim de colocar mais rico o seu discurso. Outro exemplo aí que nós temos é o viveu segundo pontificava o diretor da academia. Viveu segundo, né? Viveu, do verbo viver, bom, ele viveu, ótimo. Mas ele viveu de que maneira? Segundo pontificava o diretor da academia. Veja que nessa construção ele é colocado também como uma oração subordinada, né? Ele viveu da seguinte maneira, conforme, segundo, consoante, pontificava o diretor da academia. Esta oração subordinada está exercendo uma função de oração subordinada adverbial, com relação à oração principal. E aí eu trago para você conjunções, veja aí. As conjunções conforme, como, consoante, segundo. Veja que essa utilização, eu particularmente gosto das construções menos utilizadas. Consoante, por exemplo, ele agiu consoante o esperado. Ele estava à espera de um milagre, conforme havia sido preconizado. Troca o conforme por consoante, veja que o seu discurso fica mais rico. São recursos linguísticos para se garantir uma estilística, uma forma mais detectada como intelectual, uma forma culta, saindo um pouco da esfera padrão, né? Entrando numa esfera mais culta, né, da linguagem. Nós utilizamos comumente no cotidiano formas comuns. É interessante na produção textual, na produção acadêmica, na produção, na interpretação, na utilização com a docência desses recursos mais vamos dizer, polidos, né? Para você garantir uma riqueza do seu discurso. Continuando, outro exemplo aí de oração subordinada adverbial é a oração subordinada adverbial causal. Ela dá uma ideia de causa. Veja aí no exemplo. O tráfego na rodovia estava congestionado porque era feriado. Qual era a causa do congestionamento, né? A causa do congestionamento era o feriado. O feriado ocasionou o congestionamento. Não confunda causa e consequência. Nessa oração subordinada adverbial causal, ela aparece de uma forma a trazer a causa daquele evento. Outro exemplo para clarear suas ideias, veja aí. Nós temos, como já tinha certa idade, o jogador deixou a profissão. Veja que apareceu inclusive no começo, né? Como já tinha certa idade, o jogador deixou a profissão. A colocação da frase está na forma invertida, o jogador deixou a profissão, né? Como já tinha certa idade.
esse como está trazendo uma ideia de causa. Veja que ele não é mais igual àquelas anteriores que nós mencionamos. Então, quer dizer, você precisa se prender ao sentido da frase e não necessariamente à conjunção propriamente dita. Mais exemplos de conjunções causais, veja aí, nós temos conjunções porque, já que, visto que, como, posto que, uma vez que. Todos esses exemplos eu trago com etc. para você buscar mais outras, inclusive não comumente utilizadas, para poder trazer uma ideia de causa. Convido você a colocar no nosso fórum também algumas conjunções que você viu, que tem dúvidas, para poder a nossa equipe de professores tirar as suas dúvidas, ok? Continuando aí, mais um exemplo de oração subordinada adverbial são as consecutivas. A fila no banco continuava tão longa que desisti do pagamento. Ora, veja que é um simples que está trazendo uma função de consecução, né? De consequência. Qual foi a consequência? Veja na frase novamente. A fila no banco continuava tão longa que desisti do pagamento, que, consequentemente, desisti do pagamento. Então, veja que nessa construção, a oração subordinada adverbial, ela exerce, como a primeira oração principal, uma função de advérbio. Veja que ela está construída nesse formato. Outro exemplo para clarear as suas ideias, nós temos ainda, Júlia fez um curso de especialização nas férias, de modo que não viajou, né? De modo que não é muito utilizado. Veja que esse de modo que aí, ele é pouco utilizado, mas traz uma forma mais polida ao seu discurso. E ela traz, com relação à oração principal, uma função de advérbio. Veja que as conjunções, para este caso, são tão, tal, tanto, tamanho, todos eles acompanhados do que, né? Então, que, tal que, tanto que, tamanho que, de modo que, de sorte que, e outras conjunções que podem trazer esse entendimento de orações subordinadas adverbiais consecutivas, né? Então, veja que essa construção, ela faz com que a produção, ela não se detecte simplesmente pelo uso da conjunção, mas pelo significado. Outro exemplo de oração subordinada adverbial são as concessivas, né? Elas geram concessões, elas exprimem uma certa necessidade de existência. Veja aí, o maratonista continua a corrida, embora fosse prejudicado. Veja que essa construção, embora, dá uma ideia de que aquilo poderia ter atrapalhado o corredor, mas mesmo assim ele continuou na sua corrida. Veja o verbo da oração principal. Olha aí, o verbo da oração principal continuou a corrida, né? Ele continuou, embora fosse prejudicado. Veja que a oração subordinada, ela está exercendo com a oração principal uma função sintática de advérbio. Então, nessa construção, você vai detectando as formas com que estão dispostas na frase, mesmo que estejam invertidas, você vai detectando a partir do uso dessas conjunções. Outro exemplo aí para você, veja aí. Nós temos, ainda que estivessem atrasados, foi feita a entrega da mudança. Ainda que estivessem atrasados, foi feita a entrega da mudança, foi feita, é a nossa oração principal, ok? E aí, nós aparecemos aí, ó, ainda que, na ideia de concessão. Está invertido? Está. Estou rabiscando aqui, mas você vai entendendo, né, a sua construção e ela dá uma ideia de concessão, né? Então veja que, mesmo que, ainda que estivessem atrasados, foi feita a entrega da mudança, né? Exemplos das conjunções aí, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, conquanto que, por mais que, se bem que. Todas essas conjunções, elas vão trazendo entendimentos para você fazer com que a sua produção textual ela seja dotada de significados. Evidentemente, nessas construções, você vai fazendo uso mais aprofundado da língua. Nós temos ainda, né, as condicionais. No exemplo nosso, se houver verba, a obra do metrô terminará esse mês. Veja que a construção aparece com se houver verba, se tiver esta condição, a obra terminará esse mês. Ou mesmo, o imóvel não será leiloado. Contanto, eu tenho certeza que esse aqui é menos utilizado, contanto que se separem, que se pague a dívida. Veja que essas construções, elas aparecem com relação à oração subordinada, com relação à oração principal, uma função de advérbio. E as conjunções, elas são apresentadas da seguinte maneira: se, caso, contanto que, desde que, a menos que, sem que, salvo, se e outras mais.
Essas são as construções voltadas para as condicionais. E, evidentemente, na sua produção textual, você vai fazer o uso, vai fazer as implicações, vai fazer as substituições e verificar quais são os efeitos dela no seu discurso. Temos ainda as orações subordinadas adverbiais finais, dão ideia de finalidade. As pessoas devem economizar água com a finalidade para quê, não é mesmo? Ou ainda, a fim de que o público participe dos debates, um encontro será realizado no auditório, a fim de que, no intuito de, com o intuito de, com a finalidade de, essas construções, elas precisam ser mudadas até para não ficar repetitivo o seu discurso, não é mesmo? O seu discurso precisa estar pautado numa amplitude linguística para poder trazer mais informações, mais conteúdo e mais riqueza. Exemplos de conjunções, nós temos aí, para que, a fim de que, com o fim de, no intuito de e outras. E, evidentemente, nós temos as construções baseadas nessas conjunções. Temos ainda as temporais. Essas temporais são muito tranquilas, né? Exprimindo a condição de tempo. Havia crianças no parque quando passávamos pela manhã. Ou então, o motor do carro pegou assim que o mecânico girou a chave. Todas essas conjunções, quando, veja aí, quando, logo que, assim que, desde que, mal, enquanto, elas são colocadas de uma forma a fazer com que o seu discurso ele dê, em termos de oração subordinada, com relação à oração principal, uma função de advérbio, né? Com a finalidade de tempo. Ou ainda as proporcionais. Veja aí, essa daqui, muito tranquila, evoluiu à proporção, à medida que se descobrem novos recursos. Ou ainda, quanto mais tempo passa, mais adquirimos experiência. Quanto mais, né? Conjunções, à medida que, à proporção que, quanto mais, menos ou mais, todas elas exprimindo ideia de proporção. Veja que a ideia de proporção da oração subordinada com relação à oração principal, ela vem trazida a partir desses recursos linguísticos dos usos das conjunções, ok? Eu tenho certeza que você, fazendo estes sentidos, aí veja aí, eu gostaria que você analisasse os usos e os sentidos que você está trazendo para a sua frase. Se bateu dúvidas, faça uso das substituições, das conjunções, para poder fazer os entendimentos diversos. Busque substituições ou ainda utilização da forma adequada, bem como um recurso de estilística para garantir o seu aprofundado, um recurso que venha a garantir a comunicação entre as partes. Ok? Os exercícios estão à disposição. As atividades estão disponíveis, os fóruns de conteúdo estão disponíveis e eu tenho certeza que a partir daqui você terá bons estudos. Um abraço e até mais!